Pessoal, Atlético 1, Bahia 3, temos que começar pelo básico, né? Às vezes é meio óbvio, mas eu não preciso dizer muitas vezes aqui, por isso que eu vou dizer já no início do vídeo, que o Bahia é melhor que o Atlético, né? O Bahia mostrou ter um time e ter opções de banco melhores que o Atlético. No momento em que você não coloca Tassiano, não coloca Everton Ribeiro, não coloca Caio Alexandre, e aí você tem o Carlos de Pena fazendo uma função tática importante, o Rezende fazendo um grande jogo e o Everaldo fazendo gol, inclusive, mostra que o Bahia tem mais opções. E, inclusive, quando precisou, colocou os três em campo, né? E ainda colocou o Ademir e ainda colocou o Cicinho. Um elenco bem mais recheado, fruto de investimento. E por que eu comecei falando disso? Porque o Atlético precisa investir no futebol, caso queira realmente garantir essa vaga na Libertadores. Da forma que as coisas estão, o Bahia está investindo, o Cruzeiro está investindo e os dois já passaram no Atlético. Palmeiras, Botafogo e Flamengo também estão investindo. O São Paulo, dos 6 que estão na frente do Atlético até agora, é o que menos vai investir, mas os outros 5 vão e vão gastar um bom dinheiro em contratações. Se o Atlético não tomar uma atitude corajosa, uma atitude não só de time que está fazendo 100 anos, mas uma atitude de time que quer mostrar que é sim protagonista do futebol brasileiro, precisa se reforçar. O Atlético enfrentou um time mais organizado, até pelo fato do Rogério já estar há um tempo e o Atlético está indo para o quarto, né, terceiro oficial, mas quarto técnico, porque o Juca também já ficou um tempinho como treinador interino antes da chegada do Martim Varini, que assistia ao jogo e assume contra o Ipiranga. Só que o Bahia demonstrou isso rapidamente no jogo, né? Defensivamente, o Bahia monta uma estratégia quase única entre os times do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Não vou dizer que é a única, porque eu não me detive a todos os times assim com tanta atenção. Mas as linhas do Bahia são um pouco diferentes. A primeira linha é normal, com 4 defensores, mas a segunda linha, ela tem 5. E os 2 atacantes voltam. Então voltava o Biel pela esquerda e voltava o Everaldo pela direita. E ficava só o Cauli, sozinho, ali segurando 2 zagueiros, o Thiago Heleno e o Gamarra. Com isso, o Bahia tinha uma condição de reposição de jogada e de transição em contra-ataque muito rápida. Porque você tem um talento como o Cauli para fazer esse jogo. O Everaldo fechava pela diagonal, o Biel continuava aberto pela esquerda, de onde ele deitou e rolou em cima do Léo Godoy. O Léo Godoy não viu o Biel no campo durante todo o jogo, até ser substituído pelo Madison. Aí o Bahia fez 1-0 com o Everaldo, belo gol. Depois fez o segundo com o Biel, nas costas de todo o sistema defensivo do Atlético. E o Atlético correu o risco de tomar mais no primeiro tempo. A superioridade do Bahia era muito evidente. O Atlético volta melhor para o segundo tempo. A entrada do Pablo dá uma ajeitada no time, o Emerson estava muito nervoso. E no primeiro lance que ele tentou, ele já se enrolou e a torcida pegou no pé. E a partir daí o Emerson não conseguiu mais jogar. Com o Pablo, o Atlético botou-se no campo de defesa do Bahia. O melhor momento do Atlético no jogo disparado. Fez o gol com o Diório na cabeçada, jogada dele, cruzamento do Fernando. E aí o Atlético continuava cercando a área. Não criava tantas chances reais, assim, chances perigosas, mas quando criava, parava no Marcos Felipe ou na defesa do Bahia. E aí veio a falta do Luciano Juba, que desviou no Thiago Heleno, que renovou o contrato hoje, inclusive, até o final do ano que vem, e entrou enganando, né, surpreendendo, tirando o Léo Link da jogada. A vitória, no final das contas, foi justa. O Bahia foi melhor que o Atlético na soma dos tempos. O Atlético teve um momento de forte pressão até os 25 do segundo tempo, mas o Bahia teve o primeiro tempo inteiro de amplo domínio. Fica o recado para o Atlético, né? O Atlético precisa investir. E o Atlético precisa se mobilizar com urgência para o jogo em casa contra o Ipiranga no sábado. Dessa vez, não dá para bobear. É daqueles jogos chave da temporada. E o Atlético precisa fazer a parte dele.
Não dá nem para imaginar uma estreia do Martin Varini que não seja com vitória e classificação na Copa do Brasil. Um abraço.